Senhor Deus Pai, quero agradecer-te porque estamos diante de Ti, Senhor. Para Ti nós podemos cantar louvores. A Ti, Senhor, nós podemos ir em oração. Mas de Ti, Senhor, nós queremos receber a palavra, a orientação, o consolo, a exortação, enfim, Senhor, a direção para as nossas vidas segundo a Tua vontade. Então fala aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. João 14, 27, leamos todos juntos. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Senhor aplique em nossos corações o texto e sua palavra foi lida, poder sentar aqui. Um grande amigo, um colega de ministério, mas que já foi meu seminarista, se chama Hérito, reverendo Hérito Galvão, que vocês conhecem porque ele era seminarista aqui, ele inclusive foi quem me apresentou para concorrer ao pastorado dessa igreja. Então qualquer reclamação pega a cabeça dele, não a minha, tá? Mas o fato é que todas as vezes que a gente conversa, que eu tenho o prazer de reencontrá-lo, ele pergunta, tudo em paz, né? E eu digo, sim, graças a Deus. Mentira. Quando ele responde assim também, não querendo, mas por uma questão de educação a gente diz isso. Mas quase nunca está tudo em paz. Dificilmente está tudo em paz. Eu conheci, por exemplo, recentemente uma pessoa que é mediadora de conflitos, gestor em mediação de conflitos do município. Então essa pessoa, ele faz a mediação de conflitos e resolve problemas de várias ordens na área municipal, mas está em processo de divórcio. Então ele resolve os conflitos dos outros, mas não o dele. Então há uma anomalia nisso? Não. Porque na realidade ele está resolvendo problemas de ordem municipal. Mas o problema dele, que ele está com ordem conjugal, é outro completamente diferente. Difícil, ou que é inaceitável, é quando você não consegue resolver os seus problemas numa área e quer resolver dos outros. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa quer consertar os filhos dos outros, desde que os seus são perdidos. Os filhos dele, tudo virado, um saco de batata, como diz a expressão, mas ele quer dar a receita do bolo para outro. Então, isso realmente não tem condição. Alguém está endividado e vai dar dicas financeiras para outro que está em situação complicada. Então, quando é na mesma área, não, mas é muito comum. E a gente pode ver pessoas que estão com problemas numa área, mas não nas outras. Por exemplo, tem uma série de exemplos que eu trouxe com relação. Há quem tem uma vida familiar equilibrada, mas a vida financeira bagunçada. Há quem tem uma vida acadêmica avançada, mas a vida profissional arruinada. Há quem tem uma condição financeira bem preparada, passa por academias, está lá tudo forte, mas a condição espiritual relaxada, não lê a Bíblia, não ora, não vai para a igreja. Então, há várias áreas de nossas vidas. Nem tudo normalmente está em paz. É muito difícil você encontrar alguém que está financeiramente, familiarmente, na questão da saúde, tudo bem ao mesmo tempo. E um exemplo de alguém que tinha uma parte boa, outra parte ruim, por que não dizer Jesus Cristo? Jesus Cristo, vocês lembram muito bem, ele, quando nasceu, assim que nasceu, já foi perseguido pelo rei Herodes, que queria matá-lo. Mal nasceu, já queriam matá-lo. Nós vimos que depois, quando ele já estava no ministério, ele era seguido por uma multidão, mas que era uma multidão interesseira. Só queria os milagres que ele praticava, porque ele multiplicava, a cura que ele dava aos doentes. Então era só isso que ia buscar. Nós vimos também que, além disso, ele era incompreendido pelos próprios discípulos. Quantas vezes Jesus Cristo repreendeu o entendimento errado dos seus discípulos? E nós vimos também que ele era sempre deturpado pelos religiosos da época. Ele sempre teve problema com os fariseus, que eram hipócritas, e que Jesus dizia que eles eram hipócritas, que era como se lavasse apenas a parte externa do copo, mas dentro estava cheio de sujeira.
Assim eram aqueles religiosos, que só queriam uma aparência, e por isso, por causa das palavras duras de Jesus, porém verdadeiras, perseguiam Jesus até matá-lo. Então, ele era sempre buscavam executá-lo, e quando fizeram isso, fizeram com muita crueldade, porque morrer injustiçado em uma cruz é algo muito cruel, a forma mais cruel de morte daquela ocasião. Então, assim mesmo, com todos esses problemas, ele disse que tem paz. Onde? Onde está a paz dele? E outra coisa, veja só, tem aquela angústia que a gente sente quando está chegando o dia do pagamento de alguma coisa que você está sem dinheiro ainda? Tem esse dia, ou aquela angústia, já sei, a angústia que os alunos estão aqui, aqueles que têm prova amanhã, aí já vai ficar preocupado, porque quando acabar o culto está mais perto da prova. Então, vai sofre antecipadamente. Jesus sabia quando iria morrer e como iria morrer. Olha a angústia que ele tinha como um ser humano que era. A questão emocional, tanto é que ele suou como gotas de sangue lá no Getsemane, porque percebeu que estava próximo à sua hora, e a sua hora muito dolorosa, a ponto de ele orar dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas seja tua, não a minha vontade. Então, essas angústias todas que a gente enfrenta, Jesus enfrentou com muito mais acentuidade, né? De forma muito mais acentuada. E aí, mesmo assim, ele está falando aqui de paz. Em que ocasião? Ele está falando aos discípulos quando ele estava dizendo que estava partindo. Capítulo 14 já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí fala da casa do Pai que há muitas moradas. Por quê? Porque ele estava indo, Deus estava se despedindo dos discípulos. Agora os discípulos é que estavam agora apavorados, porque não sabiam o que ia acontecer daqui por diante. Eles deixaram tudo para seguir Jesus, e agora Jesus disse que está indo embora, e que agora vai ser a vez dele dar continuidade à obra. Olha a angústia que os discípulos deviam estar naquela ocasião. E ali, depois de explicar uma série de coisas, chega no verso 27, ele disse, fala de uma paz. E que paz era essa? É uma paz que tinha dono. Deixo-vos a paz, a minha paz. O judeu está falando da paz dele, tem dono. A paz de verdade é de Deus, é de Jesus. E ele diz que essa paz que ele tem, ela pode ser doada. Eu vos dou, não estou vendendo, eu estou dando a vocês a minha paz. E não apenas isso, é uma paz diferente, que na comparação é muito melhor do que as outras pazes, porque ele diz: não a dou como a dá o mundo. O mundo traz uma paz, mas aqui é diferente. A paz do mundo, ela vem quando está tudo ok. A paz do mundo, você se retira de um lugar, vai para outro bonito, uma praia paradisíaca, alguma coisa assim, para você obtê-la. A paz do mundo você compra, às vezes até consegue alguma paz com substâncias alucinógenas, para que tenha um alívio paliativo, mas que depois vai vir com muito mais vigor por causa da consequência do tóxico. Então, a paz de Jesus é diferente do mundo, mas é uma paz que existe mesmo diante de todos os problemas que se está enfrentando. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração, não fique embaçado, não embace o seu coração, nem se atemorize, porque a paz que eu dou, você pode ter mesmo diante dos problemas. É essa paz que a gente quer, essa paz que eu preciso, essa paz que eu experimento, essa paz que às vezes me falta. E acredito que essa seja uma realidade para você também, porque essa paz, ela não é aquela questão de dizer assim: Senhor, me dá a paz, e Ele vai dar, e dá. De jeito nenhum. Não é simplesmente a entrega de uma paz que vem de uma oração. Não, Ele não oferece a qualquer um. Tem um texto de Gálatas, se vocês puderem ver, aqui é Gálatas capítulo 6, versículo 16, que diz:
E a todos quantos andarem de conformidade com essas regras, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então essa paz dá para todo mundo. Inclusive Jesus não estava dizendo isso para a multidão. Ele estava dizendo isso apenas para os seus discípulos. Apenas para aqueles que se sujeitaram a deixar tudo e seguir a Jesus. E aqui Paulo está dizendo, eu vou repetir, que todos aqueles que andam em conformidade com as regras da palavra que ele disse, aí a esses sim serem entregues a paz e a misericórdia. E principalmente no mês que, como fala-se sobre suicídio, né, que a gente tenta prever as questões que levam muitas pessoas ao suicídio e que buscam a paz que possa trazer motivação para a vida. Já visto que tem muita gente que perturbado, ou seja, por ansiedade, por uma depressão ou por qualquer outra situação, às vezes motivado por uma dívida que não é impagável, por uma doença incurável, acaba enlouquecendo, acaba se descontrolando e atirando contra a sua própria vida, porque está sem essa paz. E aí busca acabar com aquela dor interna através do final de sua existência. Conheci realmente uma jovem de 32 anos, professora de faculdade, bem estabelecida, mas que por conta da depressão acabou tirando sua própria vida. Por quê? Porque ela não tinha paz. E agora eu vou dizer a vocês, a paz a gente consegue mesmo em Jesus. E é ali que eu, que você devemos recorrer, a Ele que nós devemos recorrer. Agora existem as regras, e por isso que vamos falar agora sobre 3 condições para receber a paz de Cristo. Há condições de receber a paz de Cristo, e como não é novidade para ninguém, eu vou apresentar 3. A primeira condição é temos que compreender o Evangelho da paz. Para conseguir a paz de Cristo, em primeiro lugar, compreender o Evangelho da paz. Sim, por que o Evangelho da paz? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 5, e a gente vai encontrar no verso 10 o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se você observar, ele está falando que no passado éramos inimigos. Ele está falando para a igreja, e era inimigo de Deus. Como é que Deus vai dar paz para os inimigos? Não dá. Por que inimigos? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta, ou seja, nos faz ser merecedores da ira do Senhor, não da graça e da misericórdia dele. Sempre que pecamos, estamos afrontando o Senhor. E quando afrontamos o Senhor, não podemos esperar coisas boas. Então, as pessoas que estão à busca de paz, cobrando do Senhor a paz, mas sem ter vivido a vida que Ele quer de nós, não tem como ter essa paz de Cristo de jeito nenhum. Mas o texto nos deixa claro que nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Deus mediante que? A morte do seu Filho. Porque o nosso pecado nos levaria à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas para a gente não morrer, não ir para o inferno para pagar os nossos pecados, Jesus Cristo morreu. Veio à terra, viveu, sofreu, não pecou, padeceu, morreu e ressuscitou. Por isso que nós fomos reconciliados com Ele. Então, o Evangelho, a boa nova, o nome Evangelho significa boa nova. Então, a boa nova notícia é que a gente tem como voltar aos braços do Senhor. A gente tem como deixar de ser inimigo de Deus. A gente tem como ser reconciliados para Deus. E assim receber a paz. E a história é justamente essa, através de Jesus. Por isso que no capítulo 5, ainda de Romanos, só que no verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. A paz com Deus, tá? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, só através de Jesus que a gente pode encontrar-se com Ele e Ele nos trazer a sua paz. E isso é algo que a gente deve verdadeiramente ficar muito feliz. Mas eu queria também ler outro texto sobre isso, que está em Coríntios, 2 Coríntios,
capítulo 5, versículos 18 a 20, que fala ainda sobre o ministério da reconciliação, que diz: ora, tudo porém provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Observe que nós fomos reconciliados e nós recebemos a palavra da reconciliação para levar esse evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa reconciliação e tenham também paz com Deus. E aí continua, o verso 10 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que a gente recebeu, da reconciliação. E essa é a mensagem que devemos espalhar para todo mundo, que todos devem reconciliar-se com Deus. Mas essa paz que ele está oferecendo, a gente precisa entender. Ela não é a paz natural. Nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Viu que ela não é uma paz natural? Ela é totalmente especial. Ela excede a todo entendimento. Ninguém consegue entender como vem essa paz. Eu estou falando de uma paz que existe no meio de crises. Eu estou falando de uma paz que vem no meio de uma doença incurável. Eu estou falando de uma paz que vem diante do luto. Eu estou falando de uma paz que vem mesmo aos desempregados, uma paz que vem mesmo daqueles que estão sendo sufocados por causa de Cristo, na sua perseguição. Porque nós vemos, por exemplo, Paulo, que abandona tudo, toda a sua liberdade, todo o seu status quo da sociedade, e troca por Jesus. E por seguir a Jesus, ele foi escorraçado, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi até morto. Mesmo assim ele disse: meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Isso porque ele tem uma paz que ele está dizendo, que ele não tem como entender, mas que ela existe mesmo diante de todas as dificuldades. E é aqui em Filipenses 4 que ele diz, no verso 11, que ele sabe, ele diz isso não por causa da pobreza, porque aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Não sei qual é a situação que você está, não sei como está a sua conta bancária, eu não sei como está a sua questão acadêmica, sua questão profissional, sua família, mas eu estou vendo por aqui que apesar de tudo que você enfrenta, eu sei que não é coisa boa que você está enfrentando, você pode ter paz. Mas essa paz só vem de Jesus Cristo. E Cristo só vai se manifestar com sua paz se você realmente entregar-se a Ele, se você realmente fizer aquilo que Ele tanto quer. E a gente pode observar, por exemplo, em Atos capítulo 9, que a igreja primitiva, a igreja ali, estava sendo perseguida. A igreja estava sendo, alguns membros da igreja estavam sendo presos, estavam sendo mortos, estavam sendo espancados, estavam sendo incentivados a abandonar a Cristo. Mas veja o que diz o verso 31, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Tinha paz, apesar de tudo que enfrentava. Meu irmão, a paz é possível para você. Eu sei que a sua luta não é pouca coisa, não é fácil. Eu sei que você pode até estar sofrendo, chorando escondido ou aflito, mas acredite, o Senhor está deixando sua paz, paz que você pode experimentar, uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que é fruto do Espírito, uma paz
verdadeiramente real. Agora, vamos para o segundo ponto. Condições para receber a paz de Cristo. A primeira foi compreender o Evangelho da paz. A segunda é converter-se ao príncipe da paz. Veja que agora, depois não é só compreender, depois de compreender o Evangelho, agora converter-se, voltar-se ao Senhor, ao príncipe da paz. E a gente pode observar lá em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, texto que normalmente a gente lê no Natal, mas deve ser entendido durante todos os dias da nossa vida. Isaías 9, versos 6 e 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o quê? Príncipe da paz. A principal pessoa da paz. Verso 7: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. O trono de Davi, porque Davi é da descendência de Jesus, Jesus é da descendência de Davi, né? E sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos é que fará isso. Observe que o príncipe da paz é Jesus, mas ele precisa ser o governante da sua vida. Então você precisa se converter. Você precisa estar fazendo aquilo que ele manda. Observe também em Isaías, só que no capítulo 27, e a gente vai ver o verso 5. Isaías 27, verso 5, diz: ou que os se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Precisamos aprender a fazer paz com o Senhor. Agora observe ainda em Isaías, só que agora capítulo 57, versículo 21. 57, 21. Para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Se para os que seguem o Senhor há paz, e ele, Jesus é príncipe da paz, para os perversos não há paz. Como está essa história de conversão ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor manda, ou de perversidade, de injustiça, desonestidade, mentira, falta de amor pelo próximo, falta de amor por Deus? E se a sua vida for desse jeito que eu estou falando assim por último, você ainda pensa em ter paz? Tem jeito. Não é nenhuma promessa boa para você. Agora, se houver a conversão ao Senhor, aí a gente precisa ter as práticas de paz, como as que nós vemos lá em Filipenses, ainda, capítulo 4, versículo 9, que diz: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Para você ter paz, o Deus da paz, o príncipe da paz tem que estar com você. Mas aí você tem que aprender com a palavra de Deus o que tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia manda. E aí a gente vem na prática. Se você quer a paz no teu lar, então deixa de ser um marido inútil. Se você quer ter paz no lar, antes de ficar Senhor, me dá paz no meu lar, tal, deixa de ser uma esposa chata. Se você quer ter paz no lar, você tem que fazer sua parte, tem que ser um filho obediente. Se você quer ter paz no lar, você tem que ser um pai ou mãe que disciplina o seu filho, né, com todo o rigor bíblico e com amor que leva até a disciplina, ou seja, fazendo a tua parte. Muitas vezes a falta de paz que a gente enfrenta é por causa daquilo que a gente está colhendo do que a gente plantou. A gente bagunça a nossa vida e começa a dizer: Senhor, não dá paz. O Senhor dá, você que tira. Então, se você quer ter paz no trabalho, faça a sua parte direitinho e deixa de fofocar da vida do cara, dos outros. Então, é preciso que haja conversão.
Onde é que falta você se converter? Onde é que falta você se acertar? Aqui na igreja é uma maravilha, só tem crente bom aqui. E a gente vê que isso, não sei nem porque ainda não foi para o céu. Mas em casa, como é que é? Como o rapaz que chegou ao pastor e disse, ele não era crente, não vou me converter não, porque eu não preciso me converter para ir para o céu. Eu sou uma boa pessoa. Aí o pastor disse, tá bom, vou chamar sua esposa para saber. Ele disse, não, também não é pena, né, pastor? Então, é preciso que a gente veja se nós temos vivido no evangelho de paz. E para isso é que precisamos nos converter cada vez mais. E é por isso que eu queria que você ficasse atento à leitura de Colossenses, capítulo 3, verso 15. Colossenses 3,15. Que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Crente que murmura, falta a conversão. Crente que tem como árbitro de sua vida qualquer outra coisa, psicologia, a internet, as suas próprias concepções. Não, quem vai decidir ser o árbitro de nossos corações tem que ser Cristo. E diz mais, o qual fostes chamados. Nós fomos chamados para um corpo, ou seja, nós fomos chamados para a casa de Deus, nós fomos chamados para a igreja do Senhor. E a questão que eu quero saber é justamente essa. Eu gostaria que vocês soubessem. Você sabe que você tem sido chamado para servir o Senhor dia após dia. Não só quando há domingos que há apelos, não. Todo dia, quando você lê a palavra, o Senhor está nos chamando à obediência. Você aceitou o chamado de Deus para servi-lo? Você aceitou o chamado de Deus para ser um servo dele? E você publicamente já tem se demonstrado como aquele que não pode fazer certas coisas porque não quer, já visto que aprendeu do Senhor a servi-lo com alegria e com santidade. Então, enfim, meus irmãos, as condições para receber a paz de Cristo, que excede todo o coração, são essas: compreender o Evangelho da paz, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, converter-se ao príncipe da paz. E em terceiro e último lugar, as condições para receber a paz de Cristo é comprometer-se com busca da paz. Você tem também que se comprometer em buscar a paz. Isso a gente observa por vários versículos que eu vou resumir aqui em alguns, mas logo lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, nós lemos o verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, aquele que promove a paz. Quem está evangelizando está pacificando. Quem está vivendo o evangelho está pacificando. Ele é a luz do mundo, está acabando com as trevas e entrando com a luz. É o sal da terra que está purificando, que está conservando, que está dando sabor. Mas a gente também observa que isso tem que ser feito com esforço. Efésios capítulo 4, versículo 3, vai nos dizer o seguinte: Efésios 4, verso 3: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É fácil ficar tempo no local de paz? Não. Mas por isso que a Paulo está dizendo: esforça-te, né? Vamos nos esforçar, vamos, na hora dos conflitos, estar disposto até a abrir mão de alguma coisa pela paz. Isso a gente precisa fazer. Você tem feito isso em casa? Você tem feito tudo para não brigar em casa? Então é importante que você venha a pensar nisso. A gente percebe lá em Romanos capítulo 12, verso 18 isso: sempre que depender de vós, o versículo você sabe, né? Tem de paz com todos os homens. Então, vamos praticar cada vez mais. Buscar ter paz. Às vezes, isso só será possível quando a gente abrir mão, quando a gente deixar o orgulho de lado, quando a gente deixar de fazer
birra por qualquer coisinha, quanto às vezes a gente ficar com prejuízo para que tenhamos lucro espiritual. E lá em 1 João, nós vemos no capítulo 3, versículo 11, o seguinte: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la. Essa é a mensagem que a gente lê na palavra para a gente ter paz de Cristo. É fazer a parte da gente, empenhar-se por alcançar a paz, buscar a paz, apartar-se do mal, praticando o que é bom. Fazendo isso, com certeza, nós teremos muita paz. E para encerrar, eu gostaria de voltar para Efésios, capítulo 2, verso 14. E ali é dito: porque Ele, falando-se a Jesus, sobre Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, o verso 15 diz que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenação. Mas eu queria realmente enfatizar o verso 14, que diz que para que houvesse paz, ele fez um. Por quê? Porque ele derrubou a parede de separação. Você tem levantado paredes que têm separado as pessoas? Talvez a política seja essa parede. Você não consegue entender o porquê o outro está apoiando o candidato que ele apoia. Você não consegue entender, e aí por isso que eu não quero papo com aquela pessoa. E eu não consigo entender a sua bobagem. Porque você briga, ele briga e ele se enriquece. E a gente acaba até com um relacionamento na igreja, em casa. Outra parede, outro muro levantado. Futebol. Somente porque o meu time é melhor do que o seu? E muitas vezes nem é, né? E nem isso importa. Mas para muitos importa o time que está torcendo. Importa a opinião sobre a sociedade, a opinião sobre uma coisa que às vezes deveria ficar só no campo das ideias, mas leva para o coração, aí cria raiz de amargura e aí a confusão está feita. O Senhor Jesus derrubou o muro da separação. Derrube também, porque não é possível que o crente fique sem falar com ninguém de casa, quanto fora de casa, muito menos na igreja. Então, não sei que muro é esse que você levantou, mas esse muro, quem está vibrando é o diabo. Derrube esse muro, para que você tenha assim um acesso de paz e de amor, que é cuidar, de querer bem ao outro, mesmo que o outro tenha opiniões completamente diferentes da sua. Assim sendo, meus irmãos, se o Senhor derrubou esse muro para que a gente pudesse ter acesso à salvação, lembre-se que Ele está querendo que a gente faça o mesmo, que a gente tenha comunhão. Precisamos derrubar os muros. Derrube-os. Então, para resumir, meus irmãos, as condições para receber a paz de Cristo, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que existe mesmo diante das lutas, das dificuldades, elas são as seguintes condições: primeiro, compreender o Evangelho da paz; segundo, converter-se ao príncipe da paz; e terceiro, comprometer-se com a busca da paz. E para concluir, tem uma história que eu ouvi no começo da minha carreira cristã, que muito me impactou, e foi inclusive o que deu origem ao meu primeiro sermão sobre esse texto, que eu já preguei várias vezes com várias formas diferentes, né? Várias lições diferentes. Mas muito me falou essa ilustração de uma competição que teve de quadros que falava sobre a paz, que teria acontecido nos anos 70, uma época de uma guerra fria. E aí alguns expositores passaram a mostrar, retratar a paz. E muitos quadros bonitos que falam sobre a natureza,
fala sobre a paz, a abundância. Quem venceu era de um cristão. E ela não estava demonstrando muita paz. Era uma cachoeira turbulenta, muito forte e perigosa, mas havia uma rocha já na descida da cachoeira. E ali havia um pássaro que pousou sobre aquela rocha e dormia tranquilo, sem medo nenhum de ser levado abaixo. Por quê? Ela era frágil, ela podia ser derrubada, mas por quê? Ela dormia, porque ela estava confiada na rocha. Confie na rocha de Jesus Cristo. Jesus há de mostrar o caminho para livrar você, para trazer paz. Não sei quais os desafios dessa semana, não sei como está a sua saúde, sua família, a sua vida, as suas emoções, mas eu sei quem é Jesus. E é a rocha que pode dar salvação. Entregue-se a Ele. E mais, pode confiar nele. Que Deus a todos abençoe. Amém.